Beleza. Uma pena não tá entrando mais gente, viu? Bom, vamos lá. Então, inovações técnicas e transformações espaciais, tá? Que é basicamente o que vai levar, nós vamos falar das três revoluções industriais, tá? Por quê? Antes de acontecer a Revolução Industrial, né, que é a criação da indústria, o uso de maquinários, nós tínhamos a produção manual, né? Então, aqui na imagem, a gente vê uma pessoa produzindo um remo, né? Era a produção manual, tudo era feito à mão, né? O artesão ia lá, fazia, ele se especializava e produzia aquele bem, né? No caso aqui, um remo, mas podia ser uma roupa, um sapato, um chapéu, né, uma ferramenta, né, um ferreiro, por exemplo, fazia ferramentas ou armas, né? Então a produção era totalmente manual. Normalmente era só o próprio artesão ali, ando muito com um ou dois aprendizes ajudando ele, mas cada um fazendo o seu próprio serviço, né? Depois nós temos um pouco de mudança com o uso da a manufatura, ainda feito manualmente, mas com algumas ferramentas mais básicas, né? Então, ali um tear, né? Que nem está aqui, uma fiadeira. Então, é um grupo de pessoas, cada uma fazendo uma atividade. Foi o começo, né? A começo da transformação para chegar na indústria, né? Passou do manual, totalmente manual, né? Para e solitário, né? Cada um fazendo, um só fazendo o serviço todo, para um grupo de pessoas, cada um fazendo uma etapa. Isso a gente pode dizer é uma oficina, né? A gente pode dizer é o começo para se chegar na indústria, né? Porque aí cada um faz a sua etapa lá. Uma está separando o algodão, outra está transformando esse algodão em um fio e a outra está entrelaçando esses fios com o tear para criar um tecido, né? E as outras ajudando ali a levar, a trazer, guardar, né, e tudo mais. Então, esse é o início. Para depois, com a criação das máquinas, né, movidas não a própria força humana, como são esses dois equipamentos aqui que a gente vê, né, porque no caso da fiandeira é a força do pé aqui, né, e a outra também, os braços e tal, né, então nós temos o início da industrialização. Então, lá, antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima, aquilo que é retirado da natureza, ocorria de forma artesanal, né? O artesanato ainda existe até hoje, né? Apesar que hoje é mais feito para produzir lembranças e coisas assim mais simples, mais básicas, né? Prevalecendo o trabalho manual e individual, ou seja, o artesão realizava sozinho todas as etapas da produção. Então, no caso aqui do cara construindo remo, ele ia lá, pegava madeira, cortava ela, colocava aqui nesse negócio e ia fazendo todo o processo, né? Ia passando, coisando. Então, né? A roupa, nós tínhamos lá uma costureira, ela ia lá, fazia todo o processo sozinha. Ela própria separava algodão, ela fiava para transformar em fio, ela depois transformava em tecido, depois ela pegava o tecido e costurava, né? Então, todo o processo era feito pelo artesão, né? Então, por exemplo, um sapateiro, ele ia comprar ali a matéria-prima, o tecido, o couro, outras coisas que eram usadas para produzir o sapato, e ele iria fazer todas as etapas de produção de sapato. Ele que ia medir, cortar, costurar, colar e tudo mais, até ter o sapato pronto, né? E os instrumentos usados eram instrumentos simples, né? Faca, tesoura, martelo, agulha, né? Coisas que eram bem básicas e usadas pessoalmente, né? E a produção acontecia na própria casa, né? Então, o cara ali, ele morava e era a área de trabalho dele. Por volta do século XVI, então 1500, né? Lembrando que para saber o ano a gente volta um. Alguns artesãos começaram a se organizar nas oficinas manufatureiras, né? Que eram áreas especiais, né? Já não era mais na casa do artesão, ele tinha um lugar ali que ele reunia as pessoas se reuniam ali para trabalhar, né? E aí vai surgir a manufatura, que é o trabalho em grupo, ainda manual, olha lá, manufatura, feito com a mão, ainda é um trabalho manual.
Mas agora eles trabalham em grupo, com máquinas simples, né? Como eu falei, essas máquinas simples, mas sem motor, sem nada, ainda movidas pela própria força do ser humano ou de animais, né? E pelo uso de e pela divisão de tarefas. Cada artesão responsabilizava por uma parte da produção, né? Então, lá no caso que eu dei de exemplo para vocês do sapateiro, né? Se a produção antes era feita pelo próprio, perdão, gente, meu celular disparou aqui, pelo próprio sapateiro, né? Agora a produção é feita não só por um sapateiro, ele é feito por vários, né? Cada um fazendo etapa. Então, um vai marcar o couro, outro vai cortar, outro vai é, fazer o cardápio, né? Se tiver, outro vai fazer a sola, outro vai fazer se tiver o salto, né? Vai cortar ali na maneira, no coisa. E um vai juntar as partes, colar, outro vai costurar, outro vai polir. Então, cada um faz uma parte do trabalho, manualmente, mas cada um faz uma parte, né? Então, no artesanal, o artesão faz sozinho todas as etapas, na própria casa. Manufatura, um grupo de pessoas faz juntas o serviço, cada um fazendo uma tarefa nas chamadas oficinas manufatureiras, não mais nas casas, né? Para ampliar a produção, por causa do aumento das vendas, né? Porque quanto mais demanda, mais procura, quanto mais procura, maior a produção, né? Então, eles vão passar a investir em novas tecnologias. E aí nós vamos ter o desenvolvimento do motor a vapor, né, que vai gerar máquinas, e assim nós vamos ter, por exemplo, o tear mecânico, né? Então, ao invés de produzir usando a força natural, né, do ser humano aqui no tear antigo, agora tem o tear que faz todo o serviço, faz toda a parte de movimentação e tal sozinha, porque está ligado no motor. O ser humano só tem que fazer uma parte da produção, né? As máquinas substituíram diversas ferramentas antes utilizadas pelos trabalhadores. Isso levou à necessidade de locais especiais para a produção. Então, eles vão criar as fábricas, que é onde vão ficar essas máquinas e os operários, que se antes eles ganhavam pela venda do produto, agora eles ganham um salário, né? Então, o dono da fábrica passa a pagar um salário para ele, né? Em troca do seu trabalho, né? Esse aqui, na imagem um, é a primeira máquina a vapor, desenvolvida por James Watt no século XVIII, lá em 1700 e pouco. Ele cria, né? Hoje parece uma coisa bem estranha, mas foi a primeira máquina com o primeiro motor a vapor que surgiu, né? E revolucionou, né? Porque é a partir dele que pode ser criado uma coisa como essa aqui, o tear mecânico, tá? Hoje as fábricas de roupa não têm as máquinas, os teares não são muito diferentes, claro, são muito maiores, mais avançados, né? Feitos de metal, não de madeira, mas são basicamente a mesma coisa. Um tear, né? Que é essa máquina que mistura os fios, né? Lá ele pega as linhas aqui, ó, que estão aqui embaixo, ó, os rolinhos de linha, e vai puxando e misturando e juntando essas linhas numa trama, né? Que forma o tecido, tá? E isso era movimentado por essa máquina a vapor. Olha lá, o motor que, né, queimando com a madeira aqui embaixo, aquecia a água, que gerava vapor, né? E esse vapor forçava pistões e outras partes, né? Que fazia movimentar essa roda. E essa roda era ligada aos outros equipamentos, fazia eles se movimentarem também, tá? Era tudo bem mecânico, tá? Então, aqui, ó, no primeiro desenho ela parece pequena, mas ela era bem grande, olha para vocês verem. Lembrando que ela é usada para movimentar as máquinas da fábrica inteira, tá? Então, não era algo pequenininho, né? Então, lá, aqui gerava o vapor, né? Que movimentava, né? Esse pistão, olha lá, ele subia e descia de um lado para o outro e girava essa roda aqui, que estava ligada ao resto da fábrica, né? Esse aqui é o senhor James Watt, que é o criador dessa máquina, né? A primeira máquina a vapor. E nós vamos ter aqui o Sir Richard Arkwright, que é o criador do tear mecânico, tá? Claro que só pela roupa vocês veem que o cara já era rico e provavelmente ficou mais rico ainda
com tudo isso, mas era um inventor, era alguém com um pensamento à frente do seu tempo, né? Porque conseguiam pensar numa coisa que não existia, né? Aqui é uma imagem real, né? De um terra manual, é um terra mecânico. Olha para vocês verem o tamanho, né? Da época, né? Olha lá, todas as linhas aqui, né? Juntas, né? Subindo em cima e embaixo e se juntando aqui no meio para dar origem ao tecido que está aqui embaixo, tá? Então, ela se junta aqui e vai saindo aqui embaixo, tá? Com a utilização de máquinas e novas técnicas de produção, a indústria passou a produzir em larga escala, ou seja, em uma grande quantidade de bens, e em série, de acordo com um padrão que garante que são iguais. Então, produzindo. Porque quando o produto era manufaturado ou artesanal, cada um vai ficar de um jeito. Por mais que o artesão, que a pessoa queira, não vai ficar igual. Sempre vai ter uma diferença ou outra. Aqui não. Agora, como está fazendo em uma grande quantidade, em série, vai sair tudo igualzinho. Não vai ter diferença, né? Então, vocês pegam lá uma série, que nem eu tô com essa camisa aqui, é uma camisa feita em série, né? Produzida lá, provavelmente na China. Não sei onde que é a fábrica dessa camisa, eu não vi. Mas todas as desse modelo são exatamente iguais, o mesmo formato, mesma costura, o mesmo tipo de botão, são todas iguais, né? Mesmo as que são diferentes, a única diferença é a estampa. O formato é o mesmo, né? É, só muda quando tem alguma coisinha diferente ali, mas no geral são iguais, né? Por quê? É mais fácil de fabricar, de você fabricar em grande quantidade tudo igual, né? Porque também garante que as pessoas não vão reclamar, né? As inovações na maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista, né? O crescimento do capitalismo no mundo, desencadeando transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas, né? Então, toda aquela questão da globalização vai ter um aumento desse processo, porque agora nós temos uma maior necessidade de compra, né, e venda. Então, os países europeus que começam a se industrializar, eles começam a procurar novos mercados, lugares, pessoas para quem eles possam vender, né? E aonde que eles vão conseguir isso? América, África e Ásia, né? Que aí vai dar origem ao novo neocolonialismo ou imperialismo europeu do século XVIII, XIX, quando os países europeus vão dominar, conquistar os países que ainda não haviam sido conquistados, principalmente na África e na Ásia, né? E todas essas inovações, todas essas mudanças vão levar ao chamada Revolução Industrial, que é justamente essa mudança no modo de produção, o abandono da produção manual para a produção industrial, né? E aí nós vamos ter as três revoluções, que são as três grandes revoluções. Cada uma, por que que tem três? Porque em cada período, cada uma desses períodos de é, revolução industrial, nós vamos ter algumas características específicas. A forma como a indústria, a produção acontece, ela é diferente de acordo com o período, tá? Então, a primeira revolução começa com a invenção lá do James Watt, do motor a vapor e tudo mais, né? Lá no século XVIII. Primeiro na Inglaterra, depois no resto da Europa, nos Estados Unidos e bem depois no resto do mundo, tá? Então, alguns aspectos dessa etapa: desenvolvimento de novas tecnologias, descobertas científicas, né, na forma de produzir, meios de transporte, navio, trens a vapor, então muito uso do motor e do vapor, né, do motor a vapor, então vai desenvolver muito a questão do transporte, né, porque vai ficar muito mais fácil ir e voltar, né, lembrando que antes era tudo feito com navios à vela, agora nós temos a agora nós temos a produção, a, o uso do vapor, então torna tudo muito mais rápido, né? O domínio das indústrias têxteis e mineradora, né? Por que a mineradora? Porque o carvão mineral era a principal fonte de energia desse período, tá? A queima do combustível fóssil, o carvão mineral. Então, houve um aumento muito grande da mineração, da procura por esse recurso mineral, tá?
E a indústria têxtil vai ser a principal indústria, porque ela vai ser a primeira a ser criada, né? Lá com o tear mecânico do Sir Richard, né? Salários baixos, né? O pessoal recebia salário, mas era uma coisa assim ínfima, né? Não tinha direito trabalhista, nada do tipo, né? Era muito comum crianças trabalharem, tá? Porque elas eram pequenas e tinham mãos pequenas, então elas conseguiam alcançar lugares difíceis que outras pessoas não conseguiriam. E a jornada de trabalho é de 14 a 16 horas diárias, tá, gente? É para vocês verem, né? Não é das 6 às 6, é das 6 às 8, das 9 da noite. Eu trabalhava, era praticamente um trabalho escravo, tá? Nesse período, nós vamos ter a expansão do capitalismo e a divisão internacional do trabalho, né? Divisão dos países de acordo com a especialização. Então, os países industrializados passaram a controlar a economia, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder econômico, controla o mundo, né? O poder militar é secundário. Qual que é o mais importante? É o dinheiro, né? E os outros países, como por exemplo o Brasil, se tornaram fornecedores de matéria-prima e consumidores. Então, para um país como o Brasil, por exemplo, comprava produto industrializado da Europa e mandava matéria-prima barata, né? Claro que a gente que saía perdendo, né? A maior parte do lucro passou a vir da produção, não mais do comércio, como era antigamente, né? A compra e venda de produtos, né? Essa nova etapa ficou conhecida como capitalismo industrial, né? Em que se gera mais dinheiro pela produção do que pela compra e venda de produtos, né? Então, ó, aqui nós temos, por exemplo, a produção, uma fundição, né? Fundição de metais, né? Fábricas e tudo mais, né? A segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, então 1800 e pouco, tá? 1850. Ela vai ser marcada por algumas coisas, como a descoberta da eletricidade e o uso, né? Então, hoje é algo que é tão comum para nós, né? Naquela época não existia, então eles começam a usar a eletricidade, né? A criação da lâmpada por Thomas Edison e tudo mais. A invenção do motor a combustão, né? Que usa a queima de combustíveis, como a gasolina, o diesel e tudo mais, e é muito mais eficiente, muito mais forte do que o motor a vapor, né? Então, com o motor a vapor é normalmente muito grande, precisa de uma caldeira e tudo mais. O motor a combustão não precisa, né? Então, ele é bem mais compacto, é menor, é mais fácil de você lidar com ele. Isso vai levar, por exemplo, à criação do automóvel, né? Que não era possível com o motor a vapor, né? Então, nós temos a invenção do automóvel, tá? Aí, inclusive, pessoal, muitos falam, foi o Ford que inventou o automóvel. Não, tá? O automóvel foi criado por vários inventores ao mesmo tempo, tá? Ford ele criou a linha de montagem de carro, que é o Fordismo, tá? Nós vamos ter a invenção do telefone, né? Pelo uso de fios e da eletricidade, né? E o telégrafo também, né? Primeiro, na verdade, o telégrafo, depois o telefone, que transmite a voz, né? Isso vai ampliar a produção, então, porque como está mais eficiente o uso da eletricidade, o uso do motor a combustão, as telecomunicações e tudo mais avançando com o telefone, ficou tudo mais eficiente, né? E então nós vamos ter essa segunda revolução industrial, tá? Então, a principal matéria-prima, petróleo, né, que foi descoberto, passou a ser usado. Eles já sabiam da existência do petróleo, mas ainda não tinham como usar ele, agora conseguem. O minério de ferro e o aço, né, uma época que tem muito uso dos metais, né? O petróleo substitui o carvão como fonte de energia, e aí nós temos a indústria petroquímica, que é beneficiando o petróleo, siderúrgica, produção de metal, e automobilística, superou a mineradora e a têxtil, né? Porque já o carvão já não é tão necessário. Aqui nós começamos a ter mais direitos trabalhistas, então as crianças já não trabalham mais em fábricas e a jornada de trabalho é menor, de 8 a 12 horas, apesar do salário ainda não ser tão bom, né? Como eu disse, nessa época nós temos a criação da linha de montagem, né? Que é a especialização do trabalhador, né? Cada trabalhador, cada operário realiza uma tarefa específica e repetitiva, né? Fica ali na linha de montagem, foi criada por Ford, e ficou conhecido como Fordismo.
Então a pessoa fica ali na linha de montagem o dia inteiro, né? Então, por exemplo, linha de montagem de carro, o cara fica ali o dia inteiro só colocando pneu. É a tarefa dele, ele só faz isso. Ele não faz outra coisa na fábrica, ele só põe pneu. Se ele perder o emprego, ele fica um problema, porque eles não sabem fazer outra coisa, né? Então, lá, linha de montagem, uma fábrica de eletrônicos. Cada uma, lá, vocês podem ver que cada uma está fazendo uma parte do equipamento, né? Está colocando uma peça, alguma coisa nesse equipamento em si, né? E que já é outra coisa, pessoal, que melhorou. Nessa época, as mulheres passaram a poder trabalhar, tá, gente? 1925 foi bem na época aqui foi um pouco antes da crise da Bolsa de Valores de 29, tá? Então as mulheres já podiam trabalhar, olha para vocês verem. É uma coisa que antes não podia, tá? Infelizmente. E aí depois nós vamos ter, no período da Primeira e Segunda Guerra, mais ainda isso, as mulheres vão ganhar mais direitos, porque como os homens estavam na guerra, quem que tinha que trabalhar? As mulheres, porque não faltava mão de obra, tá? Integração capital industrial e bancário, né? A criação, o surgimento dos bancos vai ser nessa época, né? Já existiam, mas vão ganhar mais força e tal, e muitos donos de indústria, como tem muito dinheiro, também vão criar seus próprios bancos, né? Então, o capitalismo financeiro ganha força nessa época e o surgimento das multinacionais, né? Por causa da necessidade de mão de obra barata e mercado consumidor, as empresas vão se instalar em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? América Latina e Ásia. Então, lá, muitas empresas vão ir para o Brasil, Argentina, México, África do Sul, Coreia, né? Vão ir para esses países para produzir, né? E exportar esses produtos industrializados, né? Com esses países, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós vamos ter a vinda de várias empresas de produção de carro, né, automobilísticas. Bom dia, Bruno. Né, que vão vir para o Brasil nessa época, né, nesse período ali do começo do século XX, 1930, 1940, ali com Getúlio Vargas, depois especialmente com o presidente Juscelino Kubitschek, né, que quer fazer o Brasil crescer 5 anos em 5 anos em 50 anos em 5, né? Então ele vai trazer várias indústrias, então vai vir Ford, vai vir Fiat, Chevrolet, Volkswagen, e as que estavam, as empresas brasileiras que estavam começando a fazer essa produção automobilística no Brasil, vão acabar não conseguindo lutar contra, né, e tendo que fechar ou vender suas fábricas para as estrangeiras, tá? Então, hoje, por exemplo, nós só temos, assim, grande, digamos assim, grande, que não está no nível artesanal, nós temos uma empresa brasileira que faz automóveis, que é aquela que faz o Troller, que é basicamente um Jeep, tipo um Jeep, é um carro 4x4, mas o pessoal andar, fazer trilha, essas coisas, então não é uma coisa assim normal. Mas fora isso, acabou, porque veio essas multinacionais, né? Que foi uma coisa muito boa, porque trouxe emprego, gerou produção, tal, ajudou a economia do país, mas acabou fazendo com que as nacionais se fechassem, tá? Por isso também que, por exemplo, as empresas brasileiras não têm tanta força, aquelas que produzem, por exemplo, tecnologia, celular, tal. O celular da gente tudo vem de fora, né? Ou é produzido por empresas estrangeiras aqui no Brasil. Quando tem uma marca brasileira, ela não consegue competir, né? E acaba fazendo só produtos mais simples, mais básicos, né? Que nem a Positivo, que nem a Multilaser e tal, né? Beleza, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Alguma dúvida? Já vou